Esse pode ter sido o melhor episódio da série e talvez o episódio mais importante da história. Então vem comigo para conferir tudo isso e fique até o final porque na parte com spoilers eu explico mais sobre isso. Not today, you New World Order jackboot. Episódio 3 da série The Last of Us, que é baseada no jogo da Sony. Estamos aí no nosso terceiro episódio da nossa resenha sobre a série. E meus amigos, esse episódio trouxe várias coisas importantes para a franquia e também fez coisas boas aí para a comunidade, né? Então vai ser aí interessante esse episódio. E que foi um episódio que se tratou sobre relacionamento. Então o episódio de hoje, né, foi muito interessante para a gente ver como que foi o desenvolvimento das pessoas que vivem nesse mundo pós-apocalíptico após, né, toda essa treta imensa, desde coisas ruins até coisas boas. Então, eu sou Alan e vamos lá para mais uma resenha insana de The Last of Us, que, assim, esse episódio foi muito bom mesmo. Bom, então pra gente dar início aí à nossa resenha, você já sabe, né? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para vocês ficarem sabendo de todas as novidades. Toda semana vai soltar aí um vídeo sobre essa série. E assim, a série ela tem se desenvolvido de uma forma bem legal e é o que eu venho falando aí, né, nos episódios. A gente já tem 2 episódios que vão estar aí no cards para vocês se vocês não assistiram. E algumas coisas que eu disse no episódio anterior acabam se concretizando aqui, né? Principalmente a parte de se deslocar um pouco do jogo, né? Se distanciar um pouquinho mais do jogo, se tornando uma IP única, não ficando tão atrelada, tão amarrada, tão presa ao jogo. E esse episódio prova tudo isso. Eles acompanham sim, né, a história ali do jogo, acompanham toda a trama e mostra coisas que ficaram subtendidas no jogo. E a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje, né? A parte com spoilers eu vou deixar para o fim, onde eu vou falar para vocês, né, o momento que vai ter o spoiler aí, beleza? Então a gente já pode dar início aí a nossa resenha mesmo de fato, onde o próprio episódio, né, começa seguindo ali, né, uma estética diferente do que foi os 2 últimos, que começavam, né, explicando um pouco mais sobre o que aconteceu durante o Outbreak ou até mesmo antes, né, do Outbreak. E nesse episódio, né, é um pouco diferente. Nós começamos já com o Joel e a Ellie indo, né, até um conhecido do Joel que realmente está devendo um favor a ele, basicamente. E ele fala, né, que eles precisam ir lá para tentar, né, achar algum meio de avançar, né, na sua jornada. E como eu falei, o episódio é sobre relacionamento, mas não de uma forma amorosa muitas vezes, né? Nós vemos ali eles conversando e tendo uma certa afinidade. E aí vem, né, a questão de que a Ellie vai perguntar para ele sobre o acontecido, né, do segundo episódio, sobre a Tess. E ele deixa claro que ele não quer falar sobre a Tess e nem que ela fale sobre o passado dela e nem sobre o dele, que eles devem manter isso, né, separado do que eles estão fazendo ali. Então vemos aí o desenvolvimento e o relacionamento entre os dois. E aí entra nessa parte, né, de relacionamento talvez pai e filha ou coisa do tipo. E então eles começam a conversar algumas coisas muito importantes para a trama, principalmente em questão da Ellie não saber sobre as coisas que ocorreram, né, durante aí o início dessa treta toda, né, dessa infecção. Então o Joel acaba informando ela algumas coisas, mostrando realmente o que pode ter ocorrido, mas ainda assim ele deixa claro que ninguém tem certeza sobre o que aconteceu. Então ele fala sobre a farinha, sobre os grãos ou até mesmo o açúcar que tinham marcas espalhadas pelo mundo inteiro que estavam contaminados com o fungo. E aí ele conta, né, sobre o final de semana em que tudo ocorreu, onde começou ali na sexta-feira, que a gente viu nos episódios anteriores, e basicamente no domingo ou na segunda-feira já praticamente não tinha mais nada. Tudo estava destruído, né? A humanidade tinha
basicamente perdido. Indo também para o caminho sobre o relacionamento da própria humanidade, quando ela pergunta sobre o Outbreak Day, né? Onde ele fala, né, que as pessoas muitas vezes são cruéis só porque sim, ou pelo pretexto de sobrevivência, e que realmente as tretas começam quando as pessoas perdem a sanidade, onde na cena temos então o flashback sobre o primeiro dia ali que as pessoas estavam sendo recolhidas para a quarentena. E mostra então Bill basicamente sendo aquele louco alucinado ali sobre teorias da conspiração, sobrevivencialismo e outras coisas que ele é realmente bem instruído quanto a isso. No momento em que o Outbreak começou, ele já estava preparado. E esse personagem, ele é um pouco complexo ali dentro do jogo, mas um personagem passável e que traz uma carga emocional muito grande, principalmente nas entrelinhas. Se você prestar muito atenção no que você consegue encontrar ali, né, na pequena passagem dele pelo jogo, você acaba, né, descobrindo certas coisas, mas você tem que prestar atenção porque isso fica subentendido, como eu falei. Aqui na série eles conseguiram entregar isso de uma forma insana. Eles realmente mostraram o que estava subentendido, né, no jogo, e mudaram muitas coisas mesmo, e que mostra que ele tinha sim um relacionamento homoafetivo ali, e que realmente isso faz parte do personagem. Na série, né, teve essa mudança em que o Joel e a Ellie não encontram o Bill e o Frank, porque quando eles chegam lá, eles começam a investigar o que pode ter acontecido. A partir de agora, temos spoilers. Se você não assistiu a série, talvez você queira assistir o episódio primeiro, beleza? Agora, se você não se importa com spoilers ou já sabe o que aconteceu, vamos seguir então. Sooner or later, there'll be raiders. They'll come at night, quiet and armed. Então nesse momento em que a gente vai ver todo o desenrolar do Bill ali, sobre como ele está sobrevivendo, ele acaba encontrando o Frank, o que a gente não vê no jogo, por exemplo. E ele encontra o Frank e os dois começam a viver juntos. Ele tem todo um cuidado, todo um negocinho ali, né, tipo, para recebê-lo de uma forma bem agradável, o que você já começa a, né, perceber algumas coisas, porque ele demonstra, né, um certo flerte ali com ele. O que a gente pode ver nesse começo aí, que ele realmente está dando essa abertura, né, e o Frank, né, percebe também, mas ainda assim ele, né, pergunta algumas coisas ali pontuais para ele ter certeza, né, e não dar um passo muito além do que ele poderia dar. E então eles começam a viver juntos e a gente vê uma passagem de tempo ali, né, sobre várias coisas que um relacionamento tem, sobre brigas, sobre um discordar do outro, um ser mais agressivo, como o Bill, e o outro já ser um pouco mais desconexo da realidade, como o Frank, e um complementando o outro. Tem todas essas nuances que um relacionamento tem, não só pelo mundo ser um mundo pós-apocalíptico, mas mostra como as pessoas se relacionam entre elas, né, por si só. Então isso é só um plano de fundo, o apocalipse, né? O foco do episódio é sobre o relacionamento do Joel e da Ellie, da própria humanidade e também, né, do Bill e do Frank, que fica subentendido no jogo. If I feed you, then every bum you talk to about it is gonna show up here looking for a free lunch. And this is not an Arby's. E vamos então para as diferenças que tiveram, né, sobre essa história do jogo para a série, que teve várias diferenças, né? No jogo, por exemplo, o Bill acaba salvando, né, o Joel, e a Ellie acaba conhecendo ele ali. E os dois têm um certo conflito, porque o Bill é esse carrancudo e a Ellie é a bocuda, então, né, você já viu que tem ali umas farpas entre os dois. Mas ainda assim, o Bill, com aquela casca dele, acaba ajudando os dois a saírem dali, né? Então é esse momento em que eles pegam o carro no jogo. Já na série, o Joel e a Ellie chegam, né, até a cidade ali, e o Bill deixa uma carta pro Joel bem mais emocionante do que no jogo, mostrando que ele realmente reconhecia o Joel ali como um amigo próximo, se pode se dizer isso, né? E eles né, se conhecem na série, o que é diferente do jogo, que o Joel não conhece o Frank, só conhece o Bill, né? Então tem essa diferença aí. E outra diferença é o próprio relacionamento, né, do Bill e do Frank, que na série eles ficam juntos e envelhecem juntos, e
morrem juntos ali, né, de uma forma em que os dois concordam, né, então é mais ou menos isso. Eles acabam vivendo, né, a vida inteira basicamente, velhinhos e tal. Já no jogo, o Bill, ele sobrevive e eles meio que tretam, né, o Bill e o Frank acabam tretando e se separando. E aí ele encontra o Frank e percebe que ele está mordido e ele não queria, né, virar aí um zumbi e acaba, né, se falecendo, basicamente. Por isso que eu mencionei lá no segundo episódio sobre a série ela estar se distanciando um pouco mais do jogo, né? E esse episódio mostra isso, mostra um show mesmo de direção, porque assim, é insano. A direção desse episódio é uma das melhores direções, sem dúvida nenhuma, né? Fazendo assim com que a série continue no topo. E esse episódio ele pode até ser considerado um episódio filler, porque os personagens em si não avançam tanto, né, dentro da trama ali. A gente tem muito dessa passagem do Bill e do Frank e não tanto da Ellie e do Joel, né? A gente avança um pouquinho, eles conseguem achar um carro ali, assim como no jogo, mas não é algo que avança tanto a história. Vamos ver no próximo episódio. E bom, pessoal, então essa foi a resenha aí sobre o que aconteceu e como foi o episódio 3, que foi um dos episódios mais importantes aí para a série, que pode se tornar sim uma das séries mais insanas que a gente viu aí nos últimos anos e a melhor adaptação de videogame de todos os tempos. Escute o que eu tô falando, pode se tornar a melhor, porque eles estão realmente mudando ali certos pontos que eles precisam mudar, contando histórias diferentes para implementar e completar, né, este mundo, explorando mais sobre o lore da franquia e mostrando coisas que a gente não tinha visto, né, no jogo. Deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? E com certeza, já aproveita que você está aí, né, já deixa aquele likezão top aí para ajudar a gente. Eu acho que se vocês assistiram o vídeo até aqui, vocês gostaram e cabe aquele likezão. E claro, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, vai dar essa força pra gente, né? Já é 2 vídeos, 3 vídeos que você já tá assistindo, clica aí e já deixa aí a sua inscrição com o sininho ativo pra gente, né, conseguir recomendar mais vídeos para vocês. Assim que a gente soltar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é importante ativar o sininho, beleza? Então agora sim eu vou deixar aqui 2 recomendações. Nossa playlist aqui sobre The Last of Us, que já tem os 2 primeiros episódios e que vocês podem ver lá o que eu estou falando, o que está realmente acontecendo, né, nos episódios futuros. E aqui eu vou deixar a nossa playlist do que esperar para 2023, os mais esperados de 2023, que está insano, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!